E aí pessoal, Sorel Portes aqui. Olha só, nessa aula eu quero te ensinar uma coisa que você pode aplicar mesmo que você seja iniciante do zero ou se você já tem uma experiência. O importante é que se você aplicar do mesmo jeito que eu vou te mostrar aqui, você vai ganhar dinheiro. Ontem eu apliquei essa estratégia e ontem eu ganhei quase 24 mil reais. Hoje eu apliquei de novo a mesma estratégia e ganhei quase 16 mil reais. Independente do número de contratos ou do valor investido para ganhar esse dinheiro, o que importa é que foi ganho. E você ganharia a mesma coisa se você tivesse feito do mesmo jeito ou proporcionalmente menos se você tivesse investido um pouco menos. A questão é, a estratégia funciona e você pode aplicar ela mesmo sendo iniciante do zero. E essa estratégia é inversão de suporte e resistência. Eu havia te ensinado isso ontem e hoje eu vou te mostrar de novo. Inclusive, eu quero te mostrar o trade exato que eu fiz para poder ter esse resultado. Vai aparecer aqui ao lado da tela e esse trade, inclusive, eu fiz pelo meu celular em casa e era antes das 10h40, era antes das 11 horas da manhã. Então, olha só, o mercado ele já abre exatamente um gap de baixa. A gente sabe que um gap de baixa, na maioria das vezes, ele tende a ser fechado. Então, se você olhar o que está acontecendo aqui no mercado de hoje, na abertura, o mercado abriu assim, ó. O mercado ontem ele teve essa super esticada e lá em cima ele meio que deu uma consolidada e hoje o mercado abriu aqui embaixo. O que significa isso? Se aqui a gente tinha um nível de suporte, é óbvio, você consegue ver a linha de suporte que eu marquei no 104.104.034. Essa minha linha vermelha é a minha linha de suporte, você está vendo no vídeo aqui ao lado. O mercado ele abre aqui embaixo e sobe. Isso daqui antes era um nível de suporte. Quando ele sobe lá, ele se torna um nível de resistência. Isso é inversão de suporte e resistência. Nesse caso aqui do trade, eu vendi 500 contratos e não se preocupa com isso. Você pode vender a quantidade que você quiser. Se você é iniciante do zero, faz com um contrato. Se você está recém tendo seus primeiros lucros, faz com 5, faz com o que você está confortável. Não tenta se comparar com o meu trade aqui. Eu estou te mostrando a estratégia que eu utilizei. Eu operei aqui com 500 contratos. E o que tem mais de importante aqui também? Lá embaixo, nesse gráfico, eu tinha marcado uma linha amarela. Uma linha amarela não, uma linha verde. E essa linha verde era o nível do Fibonacci. Então, se eu estava vendendo aqui, eu sabia que o máximo que talvez o mercado pudesse descer ia ser na metade desse movimento de alta aqui, que é o que a gente chama de Fibonacci. Tá? Exatamente nessa metade é o Fibonacci. Então, eu estou vendido acreditando que o mercado vai cair. Por quê? Porque quando a gente tem um rompimento de suporte, a gente sempre vai ter uma puxada para esse suporte, ele vai acabar virando uma resistência. E você começa a perceber que também no meu celular, eu estava fazendo trade pelo celular, que lá em cima tem as barras. Lá em cima tem o gráfico de 5 minutos, agora eu estou no gráfico de 240 minutos. Tem o gráfico de 15 minutos ali logo antes, tem o gráfico de 5 minutos e tem o gráfico de 1 minuto. Esses são os 4 tempos gráficos que eu utilizo para operar. E quando eu estou fazendo a operação, eu estou sempre navegando por esses 4 tempos gráficos. Tá? Então você percebe que agora o mercado ele demonstra um pouco mais de força, tá? E ali eu estou, nesse caso, aguardando o mercado puxar mais um pouco para baixo para que ele consiga cair e eu fechar essa operação, realizar esse trade no lucro. Uma coisa que você tem que sempre ficar atento. Com relação aos sinais de força. Você percebe agora que a gente está tendo um super candle de força formando para baixo, né? E nesse momento a gente está com R$ 1.500, R$ 1.900, R$ 2.500, R$ 3.500 de lucro. Quando você está no mercado financeiro, para você não entrar e sair rapidamente só por conta do lucro, você tem realmente que ter disciplina. Eu não saí agora, poderia ter fechado esse trade com R$ 4.000 de lucro, ter posto 4 mil no bolso e feito outra coisa o resto do meu dia. Mas não, eu estava procurando um alvo um pouco maior, na média aí dos R$ 10.000 ou na média dos 100 pontos para fazer um scalp rápido. Nessa hora aqui você consegue ver lá embaixo aquela linha amarela, a linha verde. A linha verde está no 103.557. Esse ponto aqui ó, era o 103.555 na verdade, né? Isso aqui era o Fibonacci. E eu já estou com essa linha marcada lá embaixo, ó, no 103, e lá em cima tem a linha vermelha no 104. O que é a linha vermelha? Era a linha que antes, no dia de ontem, era suporte, e hoje o preço foi até lá, bateu lá, e aquela linha que era um suporte virou uma resistência. Então eu só marquei 2 linhas aqui nesse gráfico, e eu consegui fazer esse trade. E ali ele está se desenrolando, e você consegue ver o mercado então andando para cima e para baixo. E lá em cima, mais uma vez, todos os tempos gráficos. Antes de eu marcar essa linha vermelha, essa reversão de suporte e resistência,
eu estava, óbvio, olhando para todos os tempos gráficos. O gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 4 horas, que no caso, nessa plataforma, não tem 4 horas, a gente simplesmente soma os minutos, 4 horas dariam 240 minutos. E aí, você percebe que eu estou sempre mudando. Agora eu estou no gráfico de 5 minutos, acompanhando um tempo gráfico. Agora estou no gráfico de 15 minutos. Sempre pulando de um tempo gráfico para outro para ver se a análise está realmente se desenrolando. Agora estou no gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas está me mostrando ali uma bela de uma estrela cadente, um padrão de candle puxando para baixo. Então eu estou super tranquilo nesse trade, acreditando que ele realmente vai cair ao meu favor. Apesar de agora ele estar negativo. Por exemplo, agora está com menos 2.000 negativo. Então, muitas vezes também, isso é um erro de muitos iniciantes. O cara entra no trade e ele vê que ele está menos 2.000 negativo, ele, putz, não deu certo, vou fechar. Porque ele usa stop financeiro. O que é stop financeiro? É quando você estipula uma perda sem usar análise gráfica. Ou seja, ó, se bater R$2.000 de perda, eu vou fechar. Você nunca usa stop financeiro, você sempre usa stop técnico. Senão você vai sair por conta do seu bolso e não por conta do mercado em si. Então aqui, você percebe que o mercado está oscilando, está subindo para cima para baixo. Eu estou no gráfico de 240 minutos agora, aguardando uma continuidade de queda. Eu tenho meu nível de 104.000, que é a minha resistência, que no dia anterior era um suporte. O mercado já abre lá embaixo, já rompendo. E é assim que você opera. Você tem que ser paciente também. Esse trade aqui, ao todo, ele durou uns 13 minutos, um pouco, quase 15 minutos. E foi quase R$10.000 de lucro nessa operação aqui em específico. Eu estou lá olhando o gráfico de 4 horas nesse caso, estou vendo que o mercado realmente está apontando para baixo. Tudo isso aqui com trade aberto e 500 contratos abertos aqui na operação. Uma coisa importante também que você deve estar se perguntando, pô, cadê o stop do Ports? Quando eu opero muito alavancado, assim, com mais de 500, mais de 300 contratos, 500 contratos, ou algumas vezes até mais do que isso, eu não costumo colocar o meu stop. Eu vou no stop visual, que a gente chama. Eu não quero que a minha ordem de 500 contratos, uma ordem fique pendente no book de ofertas. Quando você começar a operar maior, eu posso fazer outros vídeos explicando mais sobre isso. Mas você sempre tem que estar atento e aceitar o risco que você está correndo. Se você é iniciante do zero, eu recomendo fortemente que você opere sempre utilizando um stop técnico e não um stop financeiro. Cada pessoa tem o seu risco, o seu próprio estômago. Algumas pessoas aguentam mais, outras pessoas aguentam menos, mas o importante é que se você entrar no lugar certo e ter a estratégia correta, você consegue ser lucrativo. Então agora aqui o mercado começa de novo a desenrolar para baixo, R$1.400 positivos agora, e você percebe como é perfeito aquele toque lá no 104.000. Tá? Que ontem, no caso, na segunda-feira, era um nível de resistência, de suporte no caso. Ontem era esse nível aqui, ó. Tá? Isso aqui é o pregão de ontem, 27/7, segunda-feira. Aqui era um nível de suporte. O mercado hoje abre aqui embaixo, sobe aquele mesmo nível de suporte e vira uma resistência. E foi lá que eu estava vendendo, acreditando. E eu tinha um limite máximo para sair, que era lá embaixo, aquele Fibonacci, nos 103.000. Então, nesse trade aqui, a gente analisou várias coisas, tem vários itens aqui. Tem o item da inversão do suporte e da resistência, tem o item do Fibonacci, que é o meu limite máximo de alvo, né? E tem o limite também tem o item também de você analisar todos os gráficos ao mesmo tempo. Agora estou no gráfico de 1 minuto. Estou vendo no gráfico de 1 minuto o que eu estou observando aqui, o que eu estava observando quando esse trade estava aberto hoje às 10 da manhã. Eu estou vendo que para cima tem muito pavio. Então, se você está acreditando que o mercado vai cair e você começa a ver muito disso daqui, ó, se você começa a ver muito disso, isso aqui é o pavio, tá? Pavio da vela. Se você começa a ver muito pavio para cima, isso te dá um indicador de que o mercado realmente está com uma força baixista. Então, eu começo a ver que lá em cima tem muito pavio, tem pavio para cima, né, no caso. A gente vê que em todos os tempos gráficos, os candles estão apresentando pavio para cima e isso te dá uma indicação de que realmente o mercado está com uma força de venda. Porque se ele tivesse com força de alta, ele não estaria demonstrando pavio para cima e sim pavio para baixo ou candles de força fechando fortes. Então, a gente tem esse candle de força, agora estou no gráfico de 5 minutos. Esse candle de força oscilando ali nos 103.890, 103.900, a gente percebe que tem pavio para cima nesse candle. Se você está vendido e você começa a ver um candle com pavio para cima, isso é um indicador muito forte de que você está para o lado certo. Tá? É o famoso gatilho invisível, que é um gatilho que eu ensino mais detalhes dentro da minha mentoria fechada. Então, olha só, paviozão para cima fechando, o mercado retoma para baixo, isso significa que é força de venda. Agora, em termos de pontos, eu estou perdendo 20 pontos aqui agora, 25 pontos. Não é algo surreal.
O meu stop que eu aguento, né, meu stop visual aqui no caso, eu aguento muito mais do que isso por conta do gerenciamento do meu, realmente, da minha experiência. E além de eu acreditar que o mercado não vai subir desse ponto que eu estou operando aqui agora. Então, ainda com 500 contratos vendidos, aguardando esse mercado desenrolar para baixo. Pavio para cima, isso é ótimo para quem está numa operação de venda. Se você tivesse comprado agora e tivesse vendo esse pavio para cima, você teria que estar já analisando se poderia fazer uma inversão de trade aqui agora. 5 pontos. Agora o trade já está prestes a passar para o positivo. Basicamente no 0 a 0 aqui o trade, no meu ponto de entrada. Você percebe que o máximo que subiu agora foi 70 pontos. É o máximo que subiu no meu trade para o lado negativo, no caso. Aqui no gráfico de 15 minutos, aqui é o gráfico de 4 horas, eu estou vendo que o mercado realmente está puxando. No gráfico de 4 horas tem pavio para cima, no gráfico de 15 minutos tem pavio para cima, no gráfico de 5 minutos tem pavio para cima e no gráfico de 1 minuto está repleto de pavio para cima também, que é esse negócio aqui. Isso aqui faz uma indicação de que o mercado realmente está puxando para baixo. Aí a gente ainda está aqui desenrolando e um fator importante também de um trader de elite. Paciência. Não é entrou, já estou positivo. Paciência. Aguarda o trade se desenrolar. Não tem problema de durante a sua operação, em alguns momentos, você ficar negativo. O que importa é para que lado o mercado está indo. Tá? E é por isso que usar stop financeiro não faz sentido. Porque se você define que o teu risco é X, se o mercado bater ali e depois voltar, você vai ficar se culpando e, além disso, sempre utilize stop técnico. Então, olha só, o mercado começa a desenrolar aqui para baixo agora. Está descendo, está tentando puxar para cima agora de novo. Vamos ver qual vai ser a resposta para o lado vendedor, no caso. Eu aqui estou nessa operação aguardando que o mercado caia. Então, quando eu começo a ver esse ponto aqui de pivô, de pavio para baixo, como eu te falei, se eu começo a ver isso daqui, ó, se eu começo a ver isso daqui, eu já começo a ficar pensativo, talvez reduzir minha mão ou talvez zerar ali mesmo. Mas no gráfico de 5 minutos, que é o que está aqui agora, eu estou vendo uma pressão para baixo e puxando esse mercado para baixo. Vai bater 5 mil reais de ganho agora nesse trade. Lá embaixo, aquela linha que você está vendo de 103 mil pontos, 103.557, aquilo ali é o Fibonacci daquela alta, dessa alta aqui, ó, do dia anterior. Tá? Aquilo ali é o Fibonacci dessa alta do dia anterior. Aí eu mudando para o gráfico de 15 minutos, mudando para o gráfico de 4 horas, é isso que você tem que estar fazendo. Não se casa com o teu tempo gráfico. Eu entrei no 1 minuto, fica para sempre olhando 1 minuto. Não, olha os outros, olha a resposta que está tendo, a leitura de candle de todos os gráficos. Do gráfico de 5 minutos, do gráfico de 15 minutos, do gráfico de 4 horas. Olha os 4 principais tempos gráficos. Por isso que você vê que eu lá no meu celular estava mudando de um para outro para ver as confirmações e as leituras de candle e o que estava acontecendo nos outros tempos gráficos também. Aí eu estou no gráfico de 5 minutos, o mercado puxando para baixo. Isso aqui foi feito hoje de manhã no meu celular em casa, tá? Aí vocês perguntam, Portes, que aplicativo é esse? Esse é o aplicativo da Profit Chart, é uma plataforma que permite que você possa operar pelo celular também. Eu gravei uma aula falando sobre o celular, tá? Não é recomendado para quem está começando do zero. Aí o mercado desenrola. Nesse momento eu estou batendo lá os meus 100 pontos de alvo nesse trade. Pegou lá os 15 mil, puxou mais um pouquinho para baixo, pavio para baixo, eu vou lá e zero meu trade, então, com exatamente quase 10 mil reais aqui nessa operação. Isso foi pela manhã. E depois, ao desenrolar um pouco mais do dia, ao desenrolar da manhã, eu tinha feito um outro trade. E esse daqui foi o resultado final que eu tive hoje, olha só. Foram apenas 3 operações, R$ 15.760 de lucro bruto. Depois eu fiz um trade ruim, no caso, também um loss de R$ 500. E o resultado líquido total foi R$ 15.239. Somente 3 operações hoje, R$ 15.239. O meu lucro de hoje, tá? Hoje, terça-feira, 28 de julho. Com o lucro de ontem, que eu tive também, deixa eu ver quanto é que foi o lucro de ontem. Deixa eu botar aqui.
lucro de ontem, 27 de julho, tinha dado uns 20 e poucos mil reais. Esse aqui é como o lucro de ontem, tá? 39 mil. E também teve sexta-feira passada, que eu também estava fazendo operações aqui no mercado. Sexta-feira foi dia 24 e esse aqui é o resultado com sexta-feira passada. Tá? Do dia 24, lá em cima do dia 24, sexta-feira até hoje, terça-feira, 58 mil reais. Então, assim, essa estratégia funciona. Essa estratégia, eu vou resumir mais uma vez para você. Funciona assim. Inversão de suporte e inversão de resistência. Olha como é que funciona esse negócio. Inversão de suporte para resistência. O mercado está em uma movimentação de alta e aí demonstrou um nível de suporte. Quando isso daqui é rompido, seja numa abertura de gap aqui embaixo, ou seja realmente puxando para baixo, e ele retoma lá, aqui vai começar a puxar para baixo. O que era um suporte vira uma resistência. Do mesmo modo, se a gente está descendo e aí a gente tem esse nível de resistência aqui em cima, tá? Resistência. Se o mercado abre lá em cima num gap de alta ou quem sabe realmente ultrapassa isso daqui, quando ele retoma, isso aqui tende a virar um suporte. Essa estratégia muito simples de entender, muito fácil de você aplicar e você pode aplicar em qualquer mercado, seja no mercado brasileiro, mini índice, seja no mini dólar, seja no mercado forex. O que importa é que você entenda a essência da estratégia e aí você começa a fazer as marcações. Você viu nesse trade, só fiz 2 marcações, marquei o nível de suporte de ontem e hoje bateu lá, eu vendi e marquei também o Fibonacci lá embaixo. Se você for olhar aonde que foi o Fibonacci, deixa eu entrar aqui de novo para te mostrar. Naquele nível dos 103 mil pontos que você viu que estava marcado, tá? Olha só. Aquele nível eu tinha marcado no início do vídeo que eu te mostrei o trade. Olha onde que o preço foi. O preço foi exatamente naquele nível, naquela linha verde, bateu lá e subiu. E agora está oscilando ali de novo na minha linha vermelha. Apenas 2 linhas, tá? Não é muito complicado. Identifica o principal nível de suporte, espera o preço bater lá e faz a operação inversa. Sempre, claro, seguindo o gerenciamento apropriado para que você tenha segurança na hora de fazer essa operação. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Espero que ela tenha te elucidado sobre como aplicar essa estratégia de inversão de suporte e inversão de resistência. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou. E acima de tudo, não se preocupa com o valor. Eu sei que para muitas pessoas ganhar 15 mil reais num dia, ganhar 58 mil reais em 3 dias, talvez seja uma grana muito alta. Não se preocupa com quanto que um trader de elite que já está há anos no mercado ganha. Se importa em aplicar a mesma estratégia que proporcionalmente, dependendo do valor que você está investindo, seja 100 reais, seja 500 reais, seja 20 reais, proporcionalmente você vai ganhar a mesma coisa, claro, dentro da proporção do que você está fazendo. Então, não faz diferença eu ter operado com 500 contratos. O que importa é que o trade foi feito seguindo a estratégia e deu resultado. Você também teria ganhado dinheiro se tivesse operado com 1 contrato ou com 5. Isso é o mais importante. E além disso, você está aqui para ser perfeito, você não está aqui para ser lucrativo. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreve no meu canal, porque está vindo muitas outras aulas muito bacanas para você. E deixa o seu joinha aqui no vídeo também. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!